Nessa aula nós vamos falar sobre toxinas e hemostasia e desenvolveremos para isso os seguintes tópicos: a importância da hemostasia, o papel do endotélio na hemostasia primária, as plaquetas e seus constituintes, as enzimas que compõem o sistema de coagulação e a importância da regulação do sistema de coagulação, bem como vamos falar sobre o sistema fibrinolítico, ativação e controle desse sistema. Então, o que é a hemostasia? A hemostasia é o sistema que permite que o sangue permaneça fluido dentro do nosso organismo. Ela é dividida ela precisa de 4 sistemas especificamente, que têm papéis importantes para que mantenha o sangue fluido, que são a parede vascular, as plaquetas, a coagulação sanguínea e o sistema fibrinolítico. Por que essas coisas são importantes na hemostasia? Como que a gente entende o sistema de coagulação do sangue? Na verdade, o que acontece dentro do nosso organismo é um controle para que o sangue não possa em nenhum momento sair, escapar, deixando o sistema falido. Por quê? Porque o sangue é importante para manter o organismo vivo. Então, se a gente fizer um paralelo com o sistema hemostático e, por exemplo, um sistema canalizado com água, nós podemos entender talvez muito melhor o que significa o sistema hemostático. O que interessa para o nosso organismo manter todos os órgãos vivos e funcionando muito bem? Que não tenha nenhuma interrupção desse sistema fluido sanguíneo. Por quê? Porque o sangue é que leva toda a alimentação e oxigenação para todos os órgãos. Então, se nós imaginarmos que fizemos qualquer ruptura nesse sistema, o nosso organismo inteirinho está preparado para controlar essa ruptura e não deixar que o sistema não tenha mais essa modulação do sistema fluido. Então, como que nós podemos entender claramente o controle? Se nós fizermos, por exemplo, uma lesão, um corte na mão ou qualquer lugar do organismo, a primeira coisa que acontece é que os vasos tentam resolver o problema da forma mais rápida possível, como se fosse um vazamento de água muito pequenininho que a gente tem que tentar fazer um plug para eliminar esse sistema de vazamento. Então, a primeira ação, por mecanismos que os vasos têm, é fazer uma vasoconstrição, diminuindo o calibre daquele vaso, fazendo com que o sangue não saia por aquele orifício que nós tivemos por acidente, que aconteceu por um acidente. Em seguida, imaginando também um sistema aberto que tem um vazamento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pôr um plug para que aquela água, por exemplo, não saia pela ruptura que aconteceu num cano. Exatamente o mesmo sistema faz o nosso organismo. Então, aí ele tem um papel importante de células, que são as plaquetas. Então, as plaquetas têm um mecanismo muito especial de rapidamente chegarem nesse ponto de lesão, se aderirem nesse ponto de lesão, fazendo um papel de rolha. E um pouquinho mais tarde a gente vai desenvolver um pouquinho mais o papel dessas plaquetas. Bom, esse primeiro momento, que é a ruptura, a vasoconstrição, a chegada das plaquetas, a gente chama de hemostasia primária, que é uma tentativa de eliminar o problema da saída do sangue. Aí nós passamos para um segundo momento, que é eu fiz o primeiro band-aidzinho na ruptura, agora eu preciso que isso se torne mais efetivo, esse plug se vira uma rolha mesmo. Então, o que acontece? O nosso organismo, ele se ativa de tal forma, pelo sistema de coagulação, fazendo que esta rolha, esse tampão, fique muito mais forte. Para quê? Para bloquear realmente todo o sangue que pode querer sair por esse orifício. Então, aí é a hemostasia secundária, que é efetivamente a coagulação sanguínea.
Num terceiro momento, o que eu preciso? Eu preciso eliminar este coágulo que ficou ali, esse botão, essa rolha, reparando aquela lesão que foi ocasionada no primeiro momento. E entra um terceiro sistema, que é o sistema fibrinolítico, que é basicamente um sistema de reparo e de remoção desse coágulo que foi ocasionado pela lesão primária. Então, só para falar para vocês um pouquinho da parede vascular, então o que acontece na parede vascular? Por que existe a vasoconstrição? Por quê? Porque a parede vascular tem elementos, por exemplo, endotelina, que respondem a estímulos que são responsáveis por esses processos de vasoconstrição e vasodilatação. As plaquetas, por outro lado, veja, elas são muito interessantes porque elas são células anucleadas, são fragmentos de megacariócitos, mas que têm em suas... São elementos muito complexos, por outro lado, porque elas têm, apesar de serem anucleadas, elas têm nas suas membranas substâncias e elementos como em outras células que são nucleadas. Então, por exemplo, ela tem esses sistemas de canais, sistemas caniculares abertos e densos, que são responsáveis pela conversa com o sistema externo. Da mesma forma, elas têm nas suas membranas receptores que são responsáveis por aquela ação de se aderir, por exemplo, na lesão, mas também tem sistemas que são responsáveis de ligação entre plaquetas, para poder formar o botão plaquetário, que são chamados glicoproteínas de membrana plaquetária. Também dentro dessas plaquetas existem grânulos que são muito importantes para fazer este processo de ativação da própria plaqueta para que ela exerça a função posterior, que é agregar entre elas, formando o plug especificamente. Um dos elementos que é muito importante a gente guardar é essa glicoproteína 6 e a glicoproteína 1B9A5, por quê? Esses dois receptores plaquetários são muito importantes porque eles permitem que a plaqueta, muito rapidamente, faça o processo de adesão naquele endotélio que a gente comentou anteriormente, lesado. Então, enquanto a glicoproteína 6 faz a ligação em grandes vasos no endotélio, quando o sangue tem uma fluidez um pouco mais lenta, esta glicoproteína 1B9A5 permite a ligação no endotélio quando o fluxo sanguíneo é bastante alto, por exemplo, em microvasos. Então, nós temos um sistema preparado para bloquear o sangramento tanto em grandes vasos quanto em pequenos vasos. E as plaquetas são responsáveis e têm especificidades para uma ou outra coisa. Bom, veja, só para ficar claro, esse slide resume o que eu estou dizendo. Então, a glicoproteína 6, ela é responsável pela ligação ao colágeno e a glicoproteína 1B95, responsável por fator de von Willebrand. Tanto o colágeno quanto o fator de von Willebrand, eles são muito importantes neste processo de hemostasia, de parada de sangramento. Por outro lado, também a membrana plaquetária tem uma outra glicoproteína, que é essa glicoproteína 2B3A, que ela é a responsável pela ligação entre plaquetas. Por quê? Porque nesse processo onde a gente tem um sistema aberto, que estaria o sangue saindo, não adianta eu ter apenas uma plaquetinha grudada ou aderida no endotélio. Eu preciso que várias plaquetas se adiram no mesmo lugar e formem esse botão. Então, essa glicoproteína 2B3A é que faz a ligação entre plaquetas. E, efetivamente, então, nesse slide fica claro a ligação, a plaqueta, elas se aderem ao endotélio, são ativadas porque aderiram
e após a ativação, elas se unem entre si e formam aquele botão que eu havia falado antes, como se fosse a rolha. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a coagulação sanguínea. Então, tudo isso é a hemostasia primária e agora nós vamos falar sobre a coagulação sanguínea, que é já um sistema de manutenção desse processo de manutenção do sangue fluido dentro dos vasos. Bom, o que é a coagulação sanguínea? O nosso organismo, então, ele funciona, o nosso sangue funciona com proteínas que são chamadas imogênios. O que significa isso? Significa que são proteínas que estão circulando, não tem uma atividade nenhuma, mas estão ali funcionando como se fossem soldados prontos para uma batalha, se for necessário. Então, são zimogênios, porém podem ser ativadas a qualquer momento e quando ativadas se tornam enzimas. Se tornam enzimas, então passam a ter um processo, podem ter um processo proteolítico. Quando que essas moléculas, essas proteínas de coagulação, que são chamados fatores de coagulação, se ativam? Se ativam naquele processo inicial que eu acabei de falar. Então, eu tenho uma lesão, quando eu tenho uma lesão, eu tenho uma exposição de superfície negativa no meu organismo. Por quê? Porque eu tenho exposição dessa molécula chamada colágeno. O fato de eu ter uma exposição de superfície negativa faz com que essas proteínas que estavam circulando, todas solúveis, passem por um processo de adesão naquela superfície negativa. No momento que elas se ligam à superfície negativa, elas se ativam e se transformam de zimogênio a enzima. Aí nós dizemos que a coagulação sanguínea é um processo em cascata e de proteólise limitada. O que significa isso? Significa que aquela enzima, a primeira que se transformou em enzima, passa a ter uma especificidade por um substrato, que é a outra dessas proteínas de coagulação que estão circulando, e específica, hidrolisa aquela segunda proteína, transforma a segunda também em enzima, que se liga a uma terceira e assim sucessivamente. Por isso nós chamamos de cascata da coagulação. E por que nós chamamos proteólise limitada? Porque elas atuam sobre esta segunda proteína de uma forma muito específica, num ponto daquela enzima, apenas liberando, modificando a forma e fazendo com que um sítio catalítico seja exposto para que se transforme em enzima. Então, por isso nós dizemos que é um sistema. Então, o sistema de coagulação é um sistema sentinela que, num momento de necessidade, se transforma num sistema ativo. Para quê? Novamente, para defender o organismo de um extravasamento de sangue. Aqui nesse slide fica resumido, então, a cascata da coagulação. Então, aqui nós dizemos que existem fatores via intrínseca, via extrínseca, tudo didático isso, porque no momento que existe uma lesão, quer seja no subendotélio, quer seja uma lesão externa, esses sistemas são extremamente rápidos. Existe uma ativação por ambos os lados, na própria lesão, como pela exposição da superfície negativa. E o que acontece? Culmina com a ativação de um fator de coagulação que chama fator 10. E por que esse fator 10 é tão importante? Porque ele vem a ser o último dentro dessa cascata de ativação, capaz de ativar uma outra proteína que chama protrombina, transformando esta protrombina em trombina. Bom, trombina é a vilã do processo de coagulação, porque trombina é a enzima-chave do processo. E por que ela é tão importante? Porque ela é a única enzima neste processo que é capaz de transformar uma molécula que é solúvel, que é o fibrinogênio, que também é um fator de coagulação, numa molécula insolúvel, que é a fibrina. E por que isso é importante? Porque essa fibrina é que vai atuar como se fosse a cola naquela lesão que nós estamos falando. Então, vamos ter as células mais uma fibrina formando realmente uma rolha no sistema.
Isso eu estou dizendo em termos hemostáticos. Claro que se eu tiver um processo com algum desbalanço, eu posso ter patologias como trombose, como hemorragia, que eu vou falar um pouquinho mais tarde para vocês. Bom, então, todas essas ligações que eu havia falado, que as moléculas vão chegando e vão se ativando no ponto da lesão, acontecem pela ligação a fosfolipídios das membranas que estão lesadas ou a próprio colágeno. E aqui tem um complexo que é muito importante, que a gente chama complexo tenase. E também a gente diz que a coagulação, hoje a gente entende a coagulação como um sistema que acontece pela interação com células, que é isso que eu acabei de dizer para vocês. Então nós temos a membrana de células, tem uma exposição de fosfolipídios, acontece a ligação de todos esses fatores a esses fosfolipídios ou a essas membranas celulares e a ativação do sistema, está ali o fator 10, se transformando em fator 10 ativado nesse complexo tenase que é ligado com aquela via que a gente chama extrínseca. O que é? Por que é extrínseca? É porque eu fiz uma lesão, expus a superfície negativa, uma lesão visível. Por outro lado, existe o complexo intrínseco, então, tenase, acontece a mesma coisa, vejam, os fatores de coagulação começam com o fator 12 e também se liga nessa superfície negativa, transformando o fator 10 em fator 10 ativado. E existe ainda o complexo protrombinase, que é, depois que esse fator 10 for ativado, ele é uma enzima agora, ele vai atuar sobre a tal protrombina, gerando a trombina, que didaticamente se chama fator 2A. Bom, e por que essa trombina é tão importante? Porque, como eu disse para vocês, a trombina é a enzima-chave do processo, mas ela não atua apenas na coagulação, ela atua em vários receptores outros celulares, de outras células diferentes que os elementos de coagulação, mas ela, além dela ser uma enzima que vai diretamente transformar o fibrinogênio em fibrina, ela também faz todo o feedback do sistema. Ela é capaz, em pequenas quantidades, ativar novamente os fatores de coagulação, transformando isso num sistema altamente ativo. E aí é que pode, se não existir um controle, é que em vez do sistema de coagulação, nesse caso, atuar apenas como um processo hemostático de manutenção do sangue fluido, ele pode se transformar num processo patológico e chegar, inclusive, num processo de trombose. É muito interessante entender como que a trombina atua na molécula de fibrinogênio. Então, a trombina, ela atua... O fibrinogênio é uma molécula bastante grande, tem 340 kilodaltons, como eu disse para vocês, é solúvel, e ele tem as duas partes da molécula, a porção N-terminal e a porção C-terminal, muito bem distribuídas e com uma distância grande, e tem cargas repulsivas, não permitindo que essa molécula faça uma adesão uma à outra. Quando a trombina atua nessa molécula de fibrinogênio, o que ela faz? Ela muda completamente a carga da molécula, fazendo com que a porção N-terminal se aproxime da porção C-terminal entre as moléculas e permite com que esses monômeros, que são monômeros de fibrina, se juntem formando polímeros. Então, aqui é só esquematicamente a molécula de fibrinogênio. Então, a fibrinogênio tem duas partes que são idênticas, são 3 cadeias, alfa, beta e gama, 2 vezes, então. E quando a trombina atua na porção N-terminal, ela libera uma coisa que chama fibrinopeptídeo A e fibrinopeptídeo B e modifica a molécula de fibrinogênio em monômero. Todas as enzimas, que então eram os hemogênios e se transformaram em enzimas nesse processo de ativação, são classificadas como serinoproteases.
em todo o processo de coagulação. O que significa isso? Significa que a tríade catalítica que se forma é relacionado às serinoproteases como do tipo tripsina. A única proteína no processo de coagulação que não é uma serinoprotease é o fator 13. Esse fator 13 é uma transglutaminase e ele tem um papel diferente do que das outras moléculas da coagulação. Por quê? Porque a função dele é estabilizar aqueles monômeros de fibrina que se uniram porque houve a modificação de carga. Então ele como se ele fosse realmente a cola para transformar aquela fibrina em alguma coisa insolúvel. Bom, então o processo culmina com essa formação de monômeros de fibrina ligados pelo fator 13. Então nós temos aí uma malha de fibrina muito bem estabelecida. O que acontece? Nós não podemos manter na nossa hemostasia normal, na hemostasia que é normal, nós não podemos manter um coágulo dentro dos nossos vasos. Por quê? Porque funcionaria como se fosse uma bola de neve. Por todas essas características, haveria muito mais ativação e o nosso sistema ficaria todo entupido. Por quê? Porque as moléculas seriam novamente ativadas, juntadas e assim formaria um grande coágulo. Por isso que o sistema tem um outro mecanismo, que é o de eliminação desse coágulo, que chama o sistema fibrinolítico. Novamente, sistema fibrinolítico igualzinho ao sistema de coagulação, são proteínas que estão circulando na forma solúvel e novamente são numa forma de sentinela. No momento que eu tenho a formação de um coágulo, esse sistema também se ativa e aquelas proteínas que eram apenas proteínas se transformam em enzimas. Então, basicamente, para a gente entender o sistema fibrinolítico, é importante saber que existem uma proteína que chama plasminogênio, N significa zimogênio, que é ativada por ativadores de plasminogênio, que pode ser, por exemplo, o TPA, e esta ativação basicamente é uma hidrólise do plasminogênio se transformando em plasmina. Daí, da mesma forma que a trombina era a enzima-chave do processo de coagulação, aqui a plasmina é a enzima-chave no processo de fibrinólise. Por quê? Porque é ela que vai degradar aquela fibrina, então insolúvel, que se formou no processo anterior, e gerando fragmentos que são depurados do sistema. Bom, nós falamos que a fibrinólise é um sistema in situ, ela só ocorre se existir o coágulo formado. Por quê? Porque o sistema é tão inteligente que essas proteínas do sistema fibrinolítico, elas só vão se ligar numa fibrina que já estiver formada, senão elas não vão existir. Bom, então elas vão se ligar na fibrina, vão degradar essa fibrina e vão eliminar o coágulo, restabelecer o fluxo sanguíneo e a hemostasia vai se refazer, num momento que estivesse impedido de alguma forma. Bom, de qualquer forma, eu não posso ter nem trombina livre, nem plasmina livre no meu sistema. Por quê? Porque são enzimas que poderiam estar atuando de uma forma deletéria para o sistema normal. Então, eu preciso, em todo esse sistema, uma modulação com inibidores. Então, à medida que essas enzimas se formam, cumprem o seu papel, elas são eliminadas por um sistema de inibidores. Então, aqui só esquematizando, mostrando o final, né? Então, é um TPA ativando um plasminogênio em plasmina, que é capaz de degradar essa malha de fibrina e gerando fragmentos, que a gente chama fragmentos de fibrina. E com isso, então, eu gostaria de completar a aula, mostrando para vocês algumas referências que vocês poderiam utilizar para entender esse sistema. Então, basicamente, o que precisa ficar guardado dessa aula? Que a hemostasia é um sistema para manutenção do nosso sangue fluido, ela é composta, ela precisa de respostas de vasos, de plaquetas, do sistema de coagulação e do sistema fibrinolítico. Tudo isso funciona em harmonia
controlado por moduladores que basicamente são inibidores no sistema. Qualquer coisa que possa desbalançar ou por alguma deficiência, ou por superativação, ou por fatores exógenos, esse sistema, nós podemos levar então para uma patologia ou duas patologias. Então, uma das patologias, dependendo do descontrole, pode ser trombose e a outra deficiência pode ser hemorragia. Então, isso nós vamos falar na próxima aula.